culto. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de todo louvor nos céus e na terra. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez nos encontrarmos aqui nesta noite para te adorar e prestar o nosso culto ao Senhor. Abençoa os teus filhos que já se encontram aqui e aqueles que ainda chegarão. Abençoa toda a tua igreja, fortalece, anima, renova, restaura, cura e opera maravilhas no nosso meio. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, nossos hinos congregacionais, 243. É um hino bem conhecido de todos. Em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Usaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçuras e nos enlace, pra ouvir o que nos for dado. Nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, com vontades, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Soa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Da irmã Eliette para cantar mais um hino, em seguida a irmã Sônia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser
ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o hino 15 da harpa. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe, meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Se tiver alguém que deseja oferecer esse culto em ação de graças, pode se dirigir aqui à frente. Convidar aqui o irmão Hilderlan, dirigente da congregação Siloé, para fazer a leitura da palavra do Senhor e orar em seguida. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos 19. Leiamos a partir do versículo 1. Atos 19. Amém? Leiamos. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso
E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos necessitam de oração nesta noite? Eu e minha casa oremos. Pai bendito, maravilhoso, Deus eterno, fiel, soberano. Aqui, papai, mais uma vez estamos reunidos num propósito de te cultuar nesta noite, ó Pai. A tua igreja está reunida, Senhor. Senhor, recebe os louvores aqui entoado, recebe a oração do teu filho e da tua filha, agrada de cada um de nós, Senhor. Viemos nesta noite dar o nosso melhor a ti, ó Pai, e que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que vidas sejam impactadas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos congregados, reunidos, em nome do nosso Deus, trabalho da área, nosso culto de ensino, que acontece toda a primeira terça do mês, claro, com algumas exceções, mas regra geral é a primeira terça do mês. E sempre em uma das congregações aqui da área. Nós queremos pedir aos jovens que se sentem aqui os jovens da área, né? Os da congregação Siloé, da Efatá, se tiver, e aqui da Getsemane, para se sentarem aqui, bem como as irmãs que fazem parte dos vocais do círculo de oração das congregações também, sentem-se aqui para louvar a Deus juntas. Vamos prosseguir o trabalho do Senhor. Tem alguém nessa noite nos visitando? Se tiver, se identifique para que nós façamos a apresentação. Acho que todos são daqui mesmo, né? Da área. Vamos apresentar os irmãos, então, da congregação Siloé, irmão Iderlan e os demais irmãos da Siloé, fiquem de pé. Ok. Os irmãos estão alegres com os irmãos, se é verdade, digo amém. Deus abençoe. Os irmãos da congregação Efatá, irmão Franciel e os irmãos que vieram da Efatá. Muito bem. Querem também agradecer a presença deles, digam glória a Deus. Amém, Deus abençoe. Irmão Eliel, os irmãos que se congregam no ponto de pregação, Porta da Graça. Tem alguém aqui? Os da Porta da Graça são daqui também, né? E os daqui da congregação Getsemane, com o irmão Wendel. Fique de pé todos, da congregação Getsemane. Muito bem. Os demais irmãos estão agradecidos pelos irmãos aqui da congregação Getsemane. Se é verdade, digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Está também conosco o irmão Leopoldo, auxiliar do trabalho do Senhor Jesus, ali na congregação do Templo Central. Querem também receber com alegria, digam amém. Irmão Leopoldo, se quiser sentar conosco aqui. Ele sempre vem nas cultos de terça-feira, né? Lá não tem trabalho na terça, ele sempre está conosco aqui na terça, culto de meio de semana. Graças a Deus. Tem mais alguém visitando? Se não tiver, nós vamos chamar aqui, não anunciei antes, mas o irmão Helder, para adorar a Deus
queima a roupa assim, né, irmão Helder? Adorar a Deus com hino. Logo após, tem aqui uma irmã aqui, né? É a de São Luís Gonzaga? Ah, certo, é a mãe da nossa irmã. Muito bem. Quero receber com alegria a nossa amada irmã ali de São Luís Gonzaga. Se é verdade, digo amém. O nome da irmã, irmão João? Irmã Meire. Deus abençoe, pode sentar, fique à vontade. Sua filha, né? É o filho e nora se congregam conosco, aceitaram Jesus. O irmão João Carvalho aí é o discipulador deles, viu? É o pai deles aí espiritual. E a irmã Sônia também. Então vamos adorar a Deus com o irmão Helder, logo após os nossos vocais, né? Adorando ao Senhor Jesus. Vocal de senhoras, vocal de jovens. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. No corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, pais não sentem mais, mas em casa e na igreja, junto com os seus irmãos, e a vida abundante já não arde o coração. Embora salvo para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver, abrir mão de preconceitos ou talvez objeções. Move os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele a tua ansiedade, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra é do Senhor. Cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. No corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, pais não sentem mais, mas em casa e na igreja, junto com os seus irmãos, e a vida abundante já não arde o coração. Embora salvo para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver, abrir mão de preconceitos ou talvez objeções. Move os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele a tua ansiedade, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra é do Senhor. Cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais
que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Que o Senhor nos abençoe. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei. Senhor, mais uma vez te
4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Perdoa minha pedra, chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para adorar. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Perdoa minha pedra, chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para adorar. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que vieste pra vencer. Senhor, vivo em mim, já eu te acompanho, me chamando pra viver uma história de poder. Renova minha pedra, chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, faz um milagre. Toca nessa hora, chama para Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida Aleluia. e nunca me cansarei. Aleluia, Jesus. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já
vi fogo e terremoto, Aleluia. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Glória a Deus. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no meu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Maravilha. Parabéns. Irmão Helder, irmão Wendel, prepare uma farda para esse vocal. Nós já temos o vocal de adolescente que tem farda, o vocal Osama que tem farda, o vocal de criança acho que deve ter, né? Vocal de jovens. E aí quando o vocal de varão tiver uma farda, a gente faz um culto de louvor. Com 5 vocais. Aí nesse dia só vai cantar os vocais. Tem o hino congregacional, culto de louvor e adoração, mas vai ter mensagem. Mas a mensagem vai ser sobre o louvor e a adoração. Viu, irmão Wendel? Se preparar esse mês a gente marca ainda, porque esse mês tem 5 domingos. O 4º domingo ele é livre. Veja se é possível. E fica o vocal de varões é da área, mas aqui na congregação dá para fazer. E aí quando tiver um culto da área, leva a farda para a gente cantar com todos os obreiros da área, né? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, para a gente meditar um pouco na santa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na segunda carta de João, segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 9. Só este versículo. Nós queremos falar sobre a importância da doutrina bíblica para a vida cristã.
Tomando como exemplo, antes de ler, o que Deus tem colocado no coração do pastor Raposo, para ministrar algumas doutrinas, no culto de doutrina, que é o culto de segunda-feira. Inclusive, ele já ministrou sobre a doutrina do Espírito Santo. Pela graça e o favor de Deus, nós ministramos, segunda-feira retrasada, sobre a doutrina da justificação. Ontem o pastor Edson ministrou sobre a doutrina de Deus. E a gente queria que, aqui na nossa área, a gente desse sequência ao estudo de doutrinas. Fica a critério de cada dirigente, mas que por um período nós ministrássemos a palavra sobre as doutrinas da palavra de Deus. As principais, que são várias doutrinas. Temos a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, que é a pneumatologia, a doutrina antropologia, e são muitas doutrinas. A doutrina da salvação, que entra a doutrina da justificação, da redenção. E aí nós precisamos ministrar mais sobre as doutrinas de Deus. Fica essa sugestão aqui nos cultos que nós estivermos ministrando, nós vamos ministrar. E os dirigentes podem fazer o mesmo. Então, você já abriu 2 de João, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Quero pedir aqui o irmão Franciel que faça essa oração, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, para nos conceder a sua graça. Irmãos, pode ficar sentado. Poder ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai celestial, Espírito Santo de Deus, Teu Filho há de ministrar a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender melhor as Sagradas Escrituras. Usa o Teu Filho como instrumento de honra em Tuas mãos. Use, ó Pai, no abrir e fechar de sua boca. Que o Senhor venha colocar, meu Deus, em seus lábios a sua palavra, para assim transmitir, ó Pai, com graça, poder e ousadia, a palavra do Senhor nesta noite. A Ti nós oramos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu citei 2 de João, capítulo 1, né? Se eu tiver citado o capítulo 2, me perdoe, é o capítulo 1, versículo 9. Eu vou reler o versículo, capítulo 1 de 2 de João. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como tem o Filho. Então, o termo doutrina, de acordo com esse texto que João escreve, da necessidade de se permanecer na doutrina, para que se tenha Deus e que se tenha, consequentemente, o Filho de Deus. Também no texto sagrado de Deuteronômio, não precisa você abrir a Bíblia, mas só ouça, Deuteronômio 32, e o versículo 2, que também fala sobre a doutrina da palavra de Deus. E o tema que nós queremos compartilhar, o que já estamos compartilhando com os irmãos, é a importância da doutrina bíblica para a vida cristã. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 2 diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então, esse termo, doutrina, no texto aqui em Deuteronômio 32, versículo 2, também no texto de segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9, e outros textos, como Jó, capítulo 11, versículo 4, Provérbios, capítulo 4, e o versículo 2, todos esses textos, essas referências, depois eu vou compartilhar essa mensagem nos grupos de WhatsApp, para os irmãos lerem com mais calma, é a tradução do hebraico legá, que significa
é a tradução desse termo no hebraico, que significa ensino. Então, doutrina significa ensino. E como nós estamos falando da doutrina da Bíblia, ou doutrina bíblica, que são várias, isso quer dizer que é o ensino da Bíblia. Ou, se for a doutrina sobre Deus, o ensino sobre Deus. Se for a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Se for a doutrina do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, e assim por diante. Então, a palavra do original, no hebraico, para doutrina é ensino, aprendizagem ou poder de persuasão. Poder de persuasão de quem ensina. Está lá registrado no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 21. A gente não vai ler as referências por questão do tempo. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra grega mais empregada para a palavra doutrina, porque a palavra grega tem outros sentidos, ou seja, é empregado outros termos, mas para a palavra doutrina no grego, porque o Novo Testamento, como vocês sabem, foi escrito, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então a palavra grega para doutrina é didaque, cujo sentido é o mesmo da palavra hebraica, significa ensino, instrução ou doutrina. Então, tanto no grego, porque a nossa língua portuguesa ela veio do latim, mas a Bíblia ela foi sendo traduzida para outras línguas. Originalmente, a Bíblia, nós sabemos que ela foi escrita, o Velho Testamento, na língua hebraica, e alguns textos, fragmentos, na língua aramaica. E o Novo Testamento foi escrito, a Bíblia foi escrita, ou o Novo Testamento é escrito na língua grega, e foi sendo traduzida para outras línguas. Então, esses dois termos, no hebraico e no grego, o sentido é o mesmo, é instrução, ensino ou doutrina. A igreja cristã primitiva usava o vocábulo didaque, que é do grego, para referir-se à doutrina dos apóstolos, ou doutrina do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que é um texto que eu muito gosto de ministrar, que fala sobre 42 ao 47, fala sobre a unidade, a koinonia da igreja primitiva. Aí o texto fala que a igreja ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja ela crescia, ela multiplicava-se, porque ela estava firmada ou fundamentada na doutrina dos apóstolos. É como se o texto estivesse dizendo a mesma coisa. A igreja está firmada na instrução dos apóstolos. A igreja está firmada no ensino dos apóstolos. Esse é o termo para doutrina, ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42. O apóstolo Paulo também usa o termo diversas vezes, esse termo que eu estou me reportando aqui, do grego, didaque, o apóstolo usa diversas vezes, referindo-se ao conjunto de ensinos e crenças que compunham a pregação cristã primitiva. Ele cita aqui alguns versículos, algumas referências. De antemão, eu quero dizer aos irmãos que esse estudo, ele é um estudo que eu adaptei do 4º trimestre, é a primeira lição, se você talvez possa se lembrar, 4º trimestre da nossa escola bíblica dominical do ano 2006. Nós estudamos sobre as doutrinas. Então, fiz essa pesquisa e é uma adaptação desse estudo da nossa revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estudamos sobre isso no ano 2006, bastante tempo, mais de 10 anos que nós estudamos sobre doutrina. Então, aqui ele fala sobre Paulo usando esse termo, instrução, ensino, em Romanos capítulo 6, versículo 17, capítulo 16, versículo 17, Efésios, 1 Timóteo e assim por diante. Então, esse é o termo que Paulo utiliza. O apóstolo João também utiliza desse texto, ou desse termo, para trazer a doutrina. Aqui a doutrina de Cristo. Ele fala a doutrina de Cristo, que tem o mesmo sentido. Nós precisamos estar
firmado na doutrina de Cristo. Você pode perceber o texto que nós lemos, primeiro capítulo da segunda epístola de João. Versículo 9 diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ou seja, que não está dentro da doutrina de Cristo, que não observa a doutrina de Cristo, que não guarda os ensinamentos de Cristo, que não coloca no coração e na vida da sua prática diária os ensinamentos de Cristo. João diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece na doutrina, não tem Deus. Olha como essa palavra é forte. Todo aquele que não obedece à doutrina, que não ama a doutrina de Cristo, que não guarda a doutrina de Cristo, que não coloca na sua vida, no seu relacionamento, no dia a dia, com a família, com a igreja, com Deus primeiramente, com as pessoas de uma maneira geral, a palavra ela é muito forte, ela é incisiva. Todo aquele que vai além, que não guarda no coração os ensinamentos de Cristo, ou a doutrina de Cristo, a instrução de Cristo, que é o texto que traz o sentido, como já falei para os irmãos, esse não tem Deus. É forte, mas é a verdade. Não tem Deus. E ele acrescenta, aquele que não permanece, não tem Deus e não tem Cristo. Esse também não tem o Pai, nem tem o Filho. Quem não guarda a doutrina de Cristo, por que é que a igreja primitiva, ela crescia, ela se multiplicava? Na primeira mensagem do apóstolo Pedro, depois que ele se converte, no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas se renderam, 3.000, né? Se renderam aos pés de Cristo. E logo nos primeiros anos da existência da igreja primitiva, a igreja que nasceu lá em Antioquia, os primeiros cristãos, que se expandiu, né, por toda a região da Judéia, da Galileia, e que se fincou em Jerusalém, mas que se expandiu para outros territórios. As primeiras décadas do primeiro século da era cristã, a igreja chegou ao mundo daquela época. O apóstolo Paulo, como grande missionário que foi, e os demais missionários levaram o evangelho de Cristo Jesus sem olhar para os desafios, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para as adversidades, mas com amor e tremor levaram o evangelho. E por que é que a igreja crescia? Porque a igreja crescia de forma madura, de forma equilibrada, porque havia doutrina, não era apenas um movimento, havia ensino da palavra de Deus. Se nós quisermos cada vez mais crescer enquanto igreja, crescer enquanto servo de Deus, serva de Deus, precisamos guardar a doutrina de Cristo. A igreja não cresce diferente. Os movimentos são importantes? São. Mas o que faz crente crescer, amadurecer na fé, amadurecer no espírito e se desenvolver espiritualmente e nos outros aspectos da vida é o ensino da palavra de Deus, é a doutrina da palavra de Deus. Por isso que a igreja precisa valorizar a escola bíblica dominical. Por isso que a igreja precisa valorizar o ensino, o culto de doutrina, fazer o possível para estar presente no culto de doutrina, seja o culto de doutrina da congregação, seja o culto de doutrina da área, como nós estamos aqui, ou o culto de doutrina que acontece às segunda-feiras, o culto geral de doutrina. Nós precisamos, como o nome já diz, culto de doutrina, é culto de ensino. A igreja precisa valorizar. E a igreja que valoriza o culto de ensino, que valoriza o culto de doutrina, é uma igreja sadia, é uma igreja equilibrada, é uma igreja forte, porque não é possível que tudo aquilo que a gente ouve, a gente não consiga reter alguma coisa, a gente não consiga guardar alguma coisa. É bem certo que não conseguiremos reter
100% daquilo que nós ouvimos, mas fica alguma coisa. E aquilo que fica vai fazer a diferença na nossa vida. A gente vai se lembrar da palavra, vai estudar mais sobre aquele assunto, vai ler mais sobre aquele assunto. E é essa palavra que faz a diferença na nossa vida. É essa palavra que faz com que a gente cresça como crente, que cresça como pessoa, que seja um melhor cristão, um melhor marido, um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa. E assim, faça a vontade de Deus e viva neste mundo de forma a agradar a Deus, se separando do pecado, se guardando do pecado, se guardando das influências desse mundo, se guardando das influências que nos separam de Deus e que nos leva ao abismo. Só a palavra. E para permanecer em Deus, e para permanecer em Cristo, faz-se necessário guardar o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo e da palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, o segredo do crescimento da igreja primitiva foi exatamente porque eles estavam fundamentados, os irmãos estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos, que por sua vez fundamentavam-se na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Qual o segredo do avanço irresistível? Tirei aqui do estudo essa pergunta. Qual o segredo do crescimento, só voltando aqui, só um instantinho, do crescimento irresistível da igreja primitiva? Já nos capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, constatamos algo de suma importância. Mesmo não possuindo uma fórmula mágica de administração eclesiástica, a igreja estava só começando. Eles não tinham uma fórmula de administração eclesiástica. Mesmo não possuindo isso, a igreja precisou apenas de 3 décadas para chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Como isso nos impressiona, irmãos? História da igreja. Estudar sobre a história da igreja. Ler sobre a história da igreja. E entender que essa história, que mostra uma ascensão vertiginoso, um crescimento maravilhoso, a igreja chegando a todo o Império Romano, por que se deve isso? Ou ao que se deve isso? Consolidados eles estavam no ensino da palavra de Deus. Mantinham-se os crentes firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o estilo de vida dos irmãos primitivos. Eles se mantinham firmes na comunhão uns com os outros, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor e reverência. E muitas eram as maravilhas que o Senhor operavam por intermédio deles. Eles estavam, primeiramente, consolidados na palavra de Deus. Entenderam, meus irmãos? Estavam firmados na palavra. É a palavra, como já disse e repito, que vai fazer com que crente seja forte. Não é qualquer vento que vai destruir o crente. Não é qualquer ideologia que vai fazer ele desvanecer na fé. Não é qualquer prova que vai fazer ele retroceder, recuar. Não, ele está firmado na palavra. Ele sabe que o autor da palavra é Deus. Ele sabe que quem criou a palavra, quem escreveu a palavra, foi o próprio Deus, ou usou os homens para escrevê-la, inspirado pelo seu Santo Espírito. Ele sabe que o que está na palavra, de promessa, de advertência, de ensino, de adoração, fazer com que esse crente seja fortalecido. Ele não vai abrir mão da palavra. Foi assim com os irmãos da igreja primitiva. Eles estavam consolidados no ensino da palavra de Deus. Nós precisamos viver e estar consolidados no ensino da palavra de Deus. E isso fazia com que eles tivessem uma vida de comunhão. Não havia briga, não havia contenda, não havia inveja entre os irmãos. Não havia fofoca, fuxico. Não, essas coisas não fazem parte do nosso círculo de convivência.
Entre nós não pode haver fuxico. Temos que perdoar uns aos outros, porque nós estamos o quê? Firmados na palavra. A palavra é a bússola, é a palavra que ensina, é a palavra que orienta, e a palavra nos diz a maneira como nós devemos viver. A palavra nos ensina a forma como nós devemos viver. O estilo de vida pautado na piedade, na compaixão, na misericórdia, no amor, pautado na comunhão uns com os outros. Se alguém te feriu, se alguém te maltratou, perdoe. Porque esta é a tônica do Evangelho, esta é a tônica do cristianismo. Não há cristianismo sem abrir mão do nosso próprio direito. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só quem está firmado na palavra é que vai tomar a sua cruz, é que vai carregar a sua cruz até o final, não vai trocar a cruz por nada, porque sabe que firmado na palavra, carregando a cruz, um dia trocaremos essa cruz por uma coroa de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E por estarem firmados na palavra, eles viviam na comunhão. Irmãos, o Salmo de número 133 nos fala sobre como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É a lógica de Deus. É o modelo que Deus quer para a igreja. Na igreja de Jesus Cristo, não pode existir grupo A e grupo B. Na igreja de Jesus Cristo, a igreja que está firmada na palavra, não pode haver dissensão, não pode haver discriminação, não pode haver separação. Nós somos um só povo, o povo que vai morar no céu, a família de Cristo Jesus. Por isso perdoe, por isso se alguém te maltratou com palavras ou com atitude, perdoe, libere perdão, porque é a ordem de Deus para aqueles que estão firmados na palavra. Vivam em comunhão. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E viver em comunhão é fazer como os discípulos faziam. Partiam o pão de casa em casa. Como é bom, irmãos, a gente ser convidado e a gente também convidar. Porque tem alguns que querem ser só convidados. Mas também convidar um irmão, um amigo, para ir participar da comunhão na sua casa. Sair daqui domingo, não é para fazer inveja para os irmãos, não. Viu? Fui lá para casa do irmão Oziel e da irmã Eliette, comer uma deliciosa comida. Isso é comunhão. Os irmãos precisam fazer mais isso. Não é só comigo, não. É uns com os outros. Então, meu irmão, passa aqui na minha casa para a gente tomar um café junto. Custa nada você comprar um pãozinho a mais, um pãozinho de queijo a mais, convidar uma irmã para louvar a Deus, para adorar a Deus, e depois tomar um cafezinho juntos. Isso vai fortalecer a comunhão, vai fortalecer a amizade, vai fortalecer a intimidade um com o outro, porque nós estamos na presença de Deus, adorando ao Senhor. Mas tem irmão que parece que só pensa no dinheiro, não vai gastar um pouquinho mais. Não se preocupe com isso não, porque você serve ao Deus que é dono da prata e do ouro. Isso é viver em comunhão. E o crente que é firmado na palavra, nós estamos falando de doutrina, é Bíblia. Que é firmado na palavra, na doutrina da palavra do Senhor, ele vive consolidado pela Bíblia e vive em comunhão uns com os outros. Era assim que eram os irmãos na igreja primitiva. Era assim que eles viviam, em comunhão uns com os outros. Amém, meus irmãos? No partir do pão e nas orações. Quem está firmado na palavra vai ajudar quem necessita. Significa partir do pão. Aqueles que tinham necessidade, esse é o estilo de vida que nós devemos olhar e servir de referência, de exemplo para nós. Os irmãos vendiam as suas propriedades, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e aqueles que tinham necessidade, eles repartiam, eles davam, eles faziam assistência social, porque naquele tempo não tinha
a previdência social como nós temos hoje. As viúvas tinham que ser sustentadas. Graças a Deus que hoje nós temos a previdência social. Mas tem alguns que passam necessidade por uma situação, por uma circunstância, e nessa hora a igreja precisa chegar junto. É o partir do pão. Quem está firmado na palavra, ele sente a dor do outro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sente a dor do outro. E se o outro estiver passando problema, estiver passando necessidade, estiver aflito, ele vai chegar junto, vai compartilhar o pão, vai dividir o pão e ainda vai orar, porque eles viviam em oração. Glória a Deus. Esse é o estilo de vida que nós precisamos desenvolver. E depois de tudo isso, firmado na palavra, comunhão, oração, dividir o pão, ajudar o necessitado, havia temor e reverência na alma de cada um deles, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, a maravilha que Deus poderia operar. Havia reverência na casa do Senhor, na presença do Senhor. E aí sabe o que é que acontecia? Muitas maravilhas o Senhor operava por intermédio deles. Meus amados, Deus não mudou. Ele é o mesmo, diz a Bíblia, ontem, hoje e será para sempre. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele quer me usar, Ele quer usar cada um de nós para Ele operar maravilhas. Ele quer que nós sejamos agentes de milagre aqui na terra. Glória a Deus. Mas é preciso estar firmado na doutrina dos apóstolos e na doutrina de Cristo Jesus. Vamos nos encaminhar aqui para finalizar. O que é doutrina? Já falei o sentido, a definição da palavra doutrina. Ao contrário da filosofia, a doutrina cristã não se perde em especulações, em suposições, em hipóteses. Será que é assim? Isso é uma hipótese. Viver uma vida de piedade é uma suposição para poder garantir a eternidade. É uma hipótese, não é uma hipótese. A filosofia, ela é escrava da razão. Jesus Cristo, Ele é a própria razão de tudo. Amém, meus irmãos? Não sei se você entendeu o que eu lhe disse. A filosofia, ela é escrava da razão. Jesus é a razão da minha existência, da sua existência e da existência de tudo que existe. Glória a Deus. Se por um lado, conduz-nos a conhecer mais intimamente a Deus, por outro, a doutrina. A doutrina nos permite, nos conduz a conhecer melhor Deus. Porque é ensino, é palavra, é conhecimento. Por outro, a doutrina nos constrange a ter uma vida santa e irrepreensível. Eu não vou pecar porque eu conheço. O que foi que o profeta Amós disse? O meu povo peca por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. Então, como a doutrina nos leva a conhecer a Deus e a conhecê-lo melhor, isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida irrepreensível diante do Senhor. Quando a gente quiser fazer alguma coisa que não convém, a luz amarela vai acender. A advertência da nossa consciência vai nos dizer: isso não é bom que seja feito, isso não é bom que seja praticado. E o que é que vai fazer? O porquê que vai acontecer isso? Porque nós temos conhecimento da doutrina. Sabemos que o pecado, a doutrina do pecado, da armatiologia, é errar o alvo, é se afastar de Deus. E por isso, o crente que conhece a doutrina não vai errar o alvo, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. Ele é o sol da justiça. E ele não vai se afastar de Deus. Ele vai procurar viver em intimidade, em comunhão com Deus. Porque mais perto de Deus nós estaremos seguros. Porque a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Bendito seja o nome do Senhor. Então é o conhecimento de Deus. E da sua palavra e da sua doutrina.
Andrei Bonar, um escritor, ele diz que a importância do nosso cotidiano, sem dúvida nenhuma, é a prática da doutrina. Porque a prática da doutrina desperta o coração a Deus. Praticar a Bíblia, praticar os ensinamentos de Cristo, praticar a doutrina de Cristo nos desperta a estar mais perto de Cristo. Glória a Deus! Então, nesse sentido, doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Então, guarde isso no seu coração. Doutrina, diga comigo, doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Vocês entenderam isso aqui? Então a doutrina vai permitir ou nos possibilitar, com base na palavra, nas Escrituras Sagradas, um relacionamento mais íntimo com Deus. Como é que nós devemos nos relacionar com Deus? Reconhecendo Ele como Senhor, nós como servos. Ele como Pai, nós como filhos, porque nós somos filhos de Deus. Ele como Senhor, nós como servo, Pai e filhos, mas também como amigos de Deus. Jesus, Ele mesmo disse, eu já não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigos. Você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Deus quer ser seu amigo. Deus é um ser relacional. Ele se relaciona com cada um de nós. Ele quer ser nosso amigo. Glória a Deus. Então é a doutrina de Deus que vai fazer isso. Vai fazer com que nós nos relacionemos uns com os outros na igreja, na comunidade que nós pertencemos, e respeito ao outro, considerando as autoridades por Deus constituídas, respeitando, honrando, amando, perdoando. Relacionamento na igreja. E com o nosso semelhante, nosso próximo, nosso amigo lá fora da igreja. Tudo isso é doutrina, respeito, mesmo para aqueles que não comungam da mesma fé que nós professamos. Então, é isso que a doutrina da Bíblia nos faz, a doutrina da palavra de Deus nos ensina. Ela pode ser definida como um ensino da Bíblia. Contudo, tem de ser persistente, sistemático, ordenado, induzindo os santos a se inteirarem de todo o conselho de Deus. Por isso que a Bíblia, a teologia é o estudo de Deus e ela organiza, ela sistematiza as diversas doutrinas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. É um estudo organizado. E aí nós temos, por exemplo, só para citar como exemplo, a nossa escola bíblica dominical, que apresenta uma grade curricular organizada, estruturada, sistematizada e fundamentada nas principais doutrinas da Bíblia. Mas além da escola bíblica dominical, como eu já disse, participe dos outros trabalhos. Então, o principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler esse texto. Oséias, quem encontrar aí, leia para mim, por favor, aqui em cima ou lá embaixo. Oséias 6, versículo 3. Encontraram? Seis e 3. O principal objetivo da doutrina é aprofundar o conhecimento de Deus. Lê no microfone. Oséias 6 e 3. Então conhecemos, se prosseguimos em conhecer o Senhor, e a sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como a chuva seródia e temporã que regam a terra. Em outra versão diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha a ordem do profeta. Você precisa conhecer a Deus
e você precisa crescer nesse conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É certo que a gente não vai descobrir tudo sobre Deus, porque Deus ele é infinito. Mas a doutrina da Bíblia, as doutrinas da Bíblia, as doutrinas bíblicas nos ajudarão a aprofundar o conhecimento de Deus. Glória a Deus! Então esse é o objetivo, é um dos objetivos da doutrina. Se não conhecermos experimental e redentivamente, como haveremos de nos colocar a serviço de Deus? Como é que você vai ter disposição de preparar uma aula para dar na escola bíblica dominical? Como é que você vai sentir o desejo, depois de uma convocação do seu pastor, do seu dirigente, para participar de um trabalho missionário evangelístico? Você precisa conhecer Deus de forma teórica, por meio dos estudos, mas além disso, você precisa conhecer a Deus com a sua própria experiência, a sua experienciação, conhecer Deus. O que é Deus para você? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cada um de nós, do menor ao maior, precisa ter a sua experiência com Deus. Ouvir Deus falar. Você precisa ouvir Deus falar contigo. Diga, Senhor, eu quero ter a minha experiência pessoal contigo. E a vida do crente não pode ser a mesmice. A vida cristã tem que ser uma vida de desafio e ao mesmo tempo de ascensão, de crescimento. Se você já conhece a Deus, mergulhe um pouco mais no oceano do Espírito. Sobre isso nós poderíamos aqui citar o texto do capítulo 47 de Ezequiel, que representa muito bem isso. Aquela água que saía do limiar do templo, que dava nos tornozelos, depois nos artelhos, depois nos joelhos, nos lombos, e depois transformava-se a cada 500 metros ou 1000 côvados, conforme está no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. A água saía do altar do templo, era um pequeno córrego, ia se avolumando, ia crescendo, se expandindo. Depois de 1000 côvados já estava no joelho. Depois de mais 1000 côvados, que representa aproximadamente 500 metros, já estava nos lombos. Depois era um rio que não se podia mais estar a pé, tinha que nadar. Era a presença de Deus na vida do crente. Ou seja, a vida do crente tem que ser de aprofundamento na presença de Deus, de crescimento na presença de Deus, crescimento no conhecimento de Deus, crescimento na experiência com Deus. É como diz um corinho bem antigo: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. Ninguém conhece? Sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Mais uma vez, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus! É assim. Cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é a doutrina da Bíblia que vai fazer com que a gente conheça mais Deus, conheça melhor Deus. Tanto o conhecimento sistemático, organizado, estruturado da teologia sistemática e das outras teologias, como o conhecimento experiencial de Deus. Experiência que cada crente deve ter com Deus. É a partir desses dois conhecimentos, conhecimento teórico e o conhecimento prático, da experiência que cada um de nós devemos ter com Deus, que a gente vai ter desejo de estar na casa do Senhor. Que a gente vai ter desejo de vir ao culto, de se congregar,
de participar das atividades da igreja, de estar envolvido, de planejar, de programar, de ajudar, de colaborar, de participar e de engrandecer o nome do Senhor Jesus. É esse conhecimento de Deus, porque nós sabemos da importância que Ele tem para a nossa vida, seja a nossa vida de forma plena, espiritual, emocional, física e em todos os aspectos. O conhecimento de Deus e o que Ele pode fazer por nós. Amém, meus irmãos? Deixa eu concluir a importância da doutrina da palavra de Deus para a nossa vida. Então, já falei dos objetivos. De igual modo, visa a doutrina da Bíblia, a perfeição moral e espiritual do ser humano. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo, é mais do que claro, incisivo. Ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Se contarmos apenas com as nossas próprias forças, jamais atingiremos semelhante padrão. Que padrão é este, pastor? Que você seja perfeito, perfeitamente instruído, cheio de conhecimento para toda a boa obra. Para que quando alguém te fizer alguma indagação, alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, você tenha a resposta na ponta da língua, para que o homem de Deus, e aqui fala de ser humano, não é só homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído. Aqui fala de quê? De doutrina, porque a doutrina é instrução, doutrina é ensino, e nós precisamos estar instruídos na doutrina para que nós tenhamos resposta e que sejamos perfeitos na presença do Senhor nosso Deus. Isso não é possível sem a ajuda dele. Isso é inatingível, é inalcançável sem a ajuda dele. Mas se nós contarmos com a força do Senhor, com a ajuda do Senhor, nós resplandeceremos como o astro do firmamento. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18. Você vai resplandecer, não a sua luz própria, mas a luz de Cristo que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Doutrina, meus irmãos, não são costumes. No domingo, se Deus nos permitir, se eu não falar, o Wendel prega. Eu vou pregar sábado. Vamos falar sobre costumes. E depois eu vou falar essa mensagem também lá nas congregações. Sobre costumes. Os nossos bons costumes. Mas eu quero dizer aos irmãos que doutrina não são costumes. Todos já ouvimos essa frase. Doutrina não é costume. Quem já ouviu isso aqui? Muita gente já ouviu, né? Outros não. No entanto, a boa doutrina, corretamente interpretada, gera costumes bons e sadios. Costumes tem a ver com tradição. Costume tem a ver com cultura. Nós temos a nossa própria cultura. Mas o próprio pastor Claudionor de Andrade, que é o autor dessa lição, desse trimestre, de setembro a dezembro de 2006, ele está dizendo isso. Doutrina não são costumes. Porém, uma boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes bons e sadios. Consequentemente, um povo que ignora as verdades bíblicas com facilidade, assimilará os costumes do Egito e de Canaã. Abra aí a sua Bíblia em Levítico 18:3. Levítico capítulo 18, versículo 3. E alguém diz, não, isso não é doutrina. Quer justificar o erro. Não é doutrina, eu posso usar a roupa que eu quiser. Não é doutrina, é costume. Está errado, está equivocado. A doutrina vai ajudar a construir bons costumes. Amém, meus irmãos? Levítico 18:3, pode ler. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde sentou. Certo, obrigado. Vou ler aqui na minha versão. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra do Canaã, para onde eu estou levando vocês. Egito tinha o seu costume. Canaã tinha o seu costume, a sua tradição. Adoravam a vários deuses. E vários outros pecados e várias outras idolatrias. O que é que Deus está dizendo ao seu povo?
não copiem o costume do Egito e não adaptem os costumes de Canaã. Vocês precisam ser diferentes. Essa palavra também se aplica à igreja de Cristo Jesus. A boa doutrina vai nos ajudar a ter bons costumes, boas práticas no nosso relacionamento, na nossa vida, seja na nossa comunidade ou lá fora. Nós não devemos copiar a maneira do mundo viver. Vou deixar aqui porque no domingo nós vamos falar sobre costumes, mas costumes temos que entender que não são doutrinas, mas as doutrinas, elas fazem com que os bons costumes sejam preservados. Amém, meus amados? Tinha mais coisa para falar, mas eu quero terminar já o culto, porque nós vamos ainda ter uma reunião, né, do departamento de família, aliás, departamento de EBD, só para citar a necessidade da doutrina. Há cristãos que menosprezam a doutrina bíblica. Alegam, o importante não é a teoria, e sim a prática. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é meramente teoria? Ela é a vontade de Deus, deve ser posta em prática. Aos filhos de Israel ordena o Senhor, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a palavra de Deus deve ser a bússola, a base da nossa vida, do nosso relacionamento em família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge e com toda a sociedade e com a igreja de Cristo. É andando pelo caminho, é ao deitar-te, é ao levantar-te, é em qualquer lugar, em qualquer situação, precisamos andar por ela, viver por ela e praticá-la na nossa vida diária. Só assim, meus amados, nós conheceremos melhor o nosso Deus e só assim agradaremos o seu coração. Você pode dizer amém? Vamos louvar o Senhor com mais um hino e servir ao Senhor com as nossas ofertas e logo após estaremos encerrando. O vocal canta mais um hino? Canta? Então vamos lá. Eu não me calei.
Glória a Deus, graças a Deus. Meus amados, estamos chegando ao final do trabalho do Senhor nesta noite. A liderança da mocidade avisa aos nossos jovens aqui da congregação local que permaneçam após o culto para um período de oração. E os nossos coordenadores da EBD, que vieram de outras áreas, fiquem de pé, por favor. Aí, área 16, área 1 e área 11. Querem receber os nossos irmãos com alegria? Digam amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé agora todos, para nós encerrarmos. Amanhã nós não teremos os nossos GFs, irmãos. Está liberado os GFs, porque nós teremos o culto organizado pela UFADEB, que é a União Feminina das Assembleias de Deus em Bacabal, ali no Templo Central, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Todas as mulheres devem ir ao Templo Central, vestido de preferência com rosa, roupa rosa, todos. Todas as mulheres, jovens, senhoras, crianças, mulher. E os homens estão convidados, mas não precisa ir de rosa não, viu? Só o baixinho do Fusca, que se for, com certeza vai de rosa. É porque o baixinho do Fusca usa rosa todo dia, né? Ainda mais no Dia Internacional da Mulher. Aí que ele vai usar rosa mesmo. Então vamos orar, agradecendo a Deus. Sim, a nossa amiga aceitar Jesus? É? Amém, glória a Deus. Traga ela aqui, irmã Sônia. Irmão João, traga ela aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. É a mãe do nosso irmão ali, que trabalha com o irmão João, quer aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. A igreja pode dar glória a Deus por isso? Aleluias. Domingo, nossa EBD. Quinta-feira, culto de criança, né? É na Siloé? Da área, culto de criança. Seja bem-vinda, viu? E aqui fica culto de oportunidade. Certo. E domingo, nosso culto à noite, mocidade, organizado pela mocidade, e pela manhã EBD. Vamos orar. A senhora pode se ajoelhar? Se puder, se ajoelhe. Irmão Wendel, orando pela nossa irmã. E encerrando. Vamos orar, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos orar pela irmã que está aceitando a Jesus como Salvador. Senhor Jesus. Minha irmã, vamos fazer a sua primeira oração. Olhe para cá, diga comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a certeza da salvação. Vamos orar por ela agora, irmão? Deus Todo-Poderoso, Soberano, queremos te agradecer, Senhor, por esta vida, Pai, que está te confessando como Senhor e Salvador. Pai, perdoa ali os pecados, Pai. Oh, Deus, dê a certeza, a convicção da salvação no coração da tua filha, Pai. Dê-lhe paz, meu Pai, dê entendimento, Senhor, e conhecimento, Senhor, da tua palavra e também da tua pessoa. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este culto maravilhoso, onde nós aprendemos mais da tua palavra. Leve-nos em paz, em segurança, guarda-nos, Pai, quando nós estivermos indo no percurso para o nosso lar. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmã Meire, vire assim para a igreja, para os irmãos, vire assim. Vamos dar uma salva de palmas para ela, meu irmão. Parabéns, viu? Deus abençoe. Irmão João, irmã Sônia, leve ela aqui na secretaria para anotar o nome, endereço, telefone, tá certo? E nós informamos antes da bênção apostólica que tem um lanche aqui. A congregação preparou um lanche para os irmãos, viu? Deus é bom. Dá a palavra espiritual, o pão espiritual, ainda dá o pão, como diz o irmão Wendel. Como é, irmão Wendel? Como é que tu chama o pão? Barrigal, é? Levante as mãos assim para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Todos digam. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Passe ali na frente e pegue seu lanche.